Primeira fila, a Cláudia Moraes. Olá, Cláudia, muito boa tarde. Eu pedi-lhe, Cláudia, como psicóloga, que fizesse um comentário a esta situação, porque, como dizia agora a Andréia, e é verdade, como é que se começa o processo de luto quando se está concentrado em angariar dinheiro para trazer o corpo? Não se começa. Não se começa. O problema associado a todas estas burocracias é exatamente esse. Eu arriscaria dizer que a Andréia, a Adelaide e muito provavelmente o resto da família ainda nem sequer tiveram a oportunidade de cair na realidade. Esse é o primeiro ponto. Quando falamos deste tipo de situações que são generalizáveis, por exemplo, a todas as mortes em que um corpo não aparece, nós falamos de uma perda ambígua, porque é como se a pessoa, os familiares enlutados, se sentissem divididos entre duas realidades. Por um lado, têm a informação de que o familiar desapareceu, de facto, mas por outro não há um corpo. E não existindo um corpo, a André ainda agora se referia a isso mesmo, não há a possibilidade de dar início aos rituais que, no fundo, nos aproximam de um fim do luto, ou seja, o luto é composto por várias etapas e é praticamente impossível atravessar essas etapas na medida em que não haja um corpo para velar. Eu gostava de fazer menção a uma coisa que foi dita aqui ao telefone, a propósito de não haver ajuda para os vivos, fará para os mortos. Nós não estamos a falar de se ajudar, infelizmente, esta pessoa que desapareceu. Não, nós ajudar estamos os que cá estão. Ajudar os que cá estão. Ainda não falámos, mas há crianças, há filhos desta vítima que precisam de dar início ao seu processo de luto. Sim, um menino de 14 e outro de 8, portanto, são dois menores. Tanto quanto eu saiba, nomeadamente em relação ao filho mais velho deste português, há uma dificuldade em encaixar esta perda e é mais provável que esta criança, porque é de crianças que estamos a falar, é mais provável que esta criança se fixe numa negação na medida em que de facto não possam cumprir-se estes rituais que são cruciais. Eu gostava finalmente só de chamar a atenção para a importância das missas, dos memoriais que podem ser significativos para todas aquelas famílias que, infelizmente, não consigam recuperar o corpo da pessoa que perderam. Tudo isto... Ajuda a Cláudia. Cláudia, um comentário a este caso, enfim... seu comentário. Eu, antes de mais, lamento muitíssimo a violência, porque esta família teve, a imagem violenta com que esta família teve de se confrontar, e também lamento que tenham de passar hoje por alguns sentimentos de culpa que, obviamente, à minha distância não fazem sentido, porque ninguém nesta família pode sequer assumir responsabilidades, quanto mais culpas, em relação àquilo que aconteceu. Nós estamos a falar de uma perturbação de comportamento alimentar, tanto quanto eu possa perceber, e muito provavelmente também de uma perturbação de humor, neste caso de uma depressão clínica. Nós estamos a falar de uma situação que deveria ter sido acompanhada ao longo de vários anos. Esta não é uma situação que tenha ocorrido apenas ao longo do último ano. Muito provavelmente, ao longo do último ano, houve sinais mais sérios do sofrimento, da desesperança, porque a Micaela estaria a passar. Eu não posso defender o indefensável. Houve erros que foram aqui cometidos. Também não me quero pronunciar muito acerca disso, mas quero chamar a atenção de quem está lá em casa para os riscos que se corre quando não se presta a devida atenção ao sofrimento, aos gritos de ajuda de um adolescente. A adolescência é efetivamente uma fase muito complicada, mas os adolescentes também dramatizam muito e nem sempre é fácil discernir sobre o que é o dramatismo da adolescência e o que é o real sofrimento. Também para os médicos e mesmo para os psicólogos pode ser difícil aceder à alma daquele paciente. Pode ser difícil, na medida em que a própria pessoa não se queira expor, pode ser muito difícil discernir sobre o que está ali em causa.
Na primeira situação, em setembro, nós falamos muito provavelmente, aos olhos de quem acompanhou a Micaela no hospital, de uma situação de parasuicídio, isto é, de comportamentos suicidários sem uma real intenção de morrer. Isso existe, mas é tão grave quanto uma tentativa de suicídio e requer o devido acompanhamamento. Eu não estou a chamar ou a tentar chamar a atenção dos pais e dos familiares, eu estou a tentar chamar a atenção dos outros técnicos cujas mãos passam estas crianças, estes adolescentes. O parasuicídio é tão grave, é um pedido de ajuda tão grave quanto uma real tentativa de suicídio. Nós não podemos assumir que um adolescente não teve a real intenção de se matar só porque, entre aspas, tomou a dose mínima. Aquele é um grito de ajuda que precisa da devida atenção.